Santa Cruz, livrai-nos de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Attendite vobis, ne forte graventur corda vestra. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida. Velai, estai atentos. As palavras de Nosso Senhor no Evangelho. São Thomas More, famoso santo inglês, escreveu um livro também famoso chamado A Utopia, que é o nome de uma ilha, de um lugar que ele imagina, que é como que a sociedade perfeita. Ele tenta imaginar a sociedade perfeita, onde as pessoas todas são valorizadas, zona de justiça, não há cobiça, não há mentira. E por isso ele chama esse lugar de utopia. Utopos significa lugar que não existe, não há lugar nenhum. Ele cria essa palavra que depois se torna de uso comum. Falar de uma utopia significa isso, né? Falar de um lugar perfeito, mas que o nome propriamente utopos não é bem isso, né? Mas o conceito que ficou associado é isso. Uma utopia é uma ideia perfeita, não real, mas já algo que seria excelente, né? E daí, mais recentemente, se derivou um conceito secundário, que é o da distopia, que é como que o oposto à utopia. Se a utopia é um lugar perfeito, desejado, ainda que não real, a distopia é uma projeção de um futuro sombrio, não real, mas possível. E para que serve as duas coisas? Bem, a utopia é para imaginar como o mundo poderia ser melhor, para sonhar com um mundo melhor, como seria bom se as pessoas agissem dessa maneira, se o governo como seria bom. E a gente sonha e de uma maneira aquilo pode ajudar a construir esse mundo melhor, né? E a distopia também serve, né, para alertar-nos diante dos riscos, talvez para os quais a gente não esteja dando suficiente atenção. Olha, isso aqui, ok, interessante, bom, mas tem um risco aqui de trás. Abra os teus olhos para isso. E algo mais ou menos me parece abundante nas últimas décadas na literatura, nos filmes, nas séries, as distopias, projeções de um futuro sombrio, seja por uma calamidade de saúde, de vírus, de guerra atômica, e muitos também distopias tecnológicas, como a tecnologia, que é algo que tem mudado tanto nas últimas décadas, que é algo tão interessante, tão positivo, poderia levar a situações muito complicadas, a um futuro sombrio, né? E ajuda, né, as distopias justamente para isso, para que a gente esteja alerta, para que a gente abra os nossos olhos. Um pouco como os profetas no Antigo Testamento, que muitas vezes eram desagradáveis, e sai para lá, mau agouro, né? Fica falando aqui esse urubu, e eram muito maltratados porque traziam as más notícias, alertavam o povo dos seus pecados. Mas aquilo era fundamental e importante, e acontecia isso então, também hoje, né? Também hoje, muitos profetas de hoje precisam alertar contra os riscos de várias coisas também, do uso da tecnologia. Em 2012, se publicou até um estudo que publicou uma escala
uma escala de vício em Facebook. Bergen Facebook Addiction Scale, uma universidade na Noruega. Interessante, né? Medir o quão viciado eu estou nessa rede social. E tinha que fazer, eram 6 perguntas, em cada uma a pessoa dá uma nota de 1 a 5. 1 é muito pouco, muito raramente, 2 raramente, 3 algumas vezes, 4 frequentemente, 5 muito frequentemente, muito intenso. E as perguntas são simples, né? Você gasta bastante tempo pensando no Facebook ou planejando como usá-lo? Raramente, não, muito frequentemente. Você sente uma necessidade de usar o Facebook mais e mais cada vez? Você recorre ao Facebook para esquecer os problemas pessoais? Estou assim, vou entrar aqui, vou abrir o celular. Você tentou deixar de usá-lo sem sucesso? Você fica nervoso se é proibido usá-lo? Você usa tanto que isso acaba tendo um impacto negativo no seu trabalho ou estudos? E diziam esses estudiosos, se a sua resposta foi pelo menos 4, para 4 dessas 6 perguntas foi nota 4 ou 5, ou seja, muito frequentemente ou apenas frequentemente, se a tua resposta foi essa para 4 das 6 perguntas, então dá para considerar que temos aí um vício, uma adição, né? Um vício àquilo. Né? E que, como todo vício, tem uma série de efeitos ruins associados. E qual que é a solução para os vícios, para o excesso de uso? É a temperança, a moderação, a sobriedade, que é a virtude que a gente está tratando na série deste mês de julho, publicando cada sábado pelo menos uma meditação sobre as filhas da temperança. E hoje queria me centrar, na meditação passada foi sobre a gula, o combate à gula na comida, e hoje a temperança na mídia, na internet, mas não só na internet, também enfim, televisão, sei lá, música, rádio, né? A importância de vigiar aí, de não deixar que esse vício atrapalhe a nossa vida. Usar isso com a devida moderação para que não seja algo ruim, mas bom. Como é lógico, Jesus não é que fale da temperança nas mídias, mas ele sim fala, né? Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com os excessos. Olha, toma cuidado, esteja atento, esteja atento, né? Para não ficar com o coração pesado, grudado demais as coisas e a vida fica difícil, né? Quando fica assim. Então vamos pensar nesse risco da falta de temperança aí na mídia, através de 3 pontos, 3 elementos. Primeiro, anula o interesse. Depois, rouba a capacidade de reflexão. E por último, isola. Os 3 pontos assim para a gente pensar no mal que isso poderia nos causar e tratar de combatê-lo, portanto, de evitar esse mal. Um livro que escutei falar recentemente, não li, mas cujo título é Educar, em espanhol, Educar para el Asombro. Assombro. Poderia ser esse maravilhamento, esse assombrar-se seria a tradução mais literal, mas não me parece que é uma boa tradução aqui, né? Para a capacidade de admiração. Educar para a admiração, educar para el assombro, que fala das crianças excessivamente saturadas pelas mídias e o efeito que se vê que isso produz nelas, diz lá, não sei se é psicólogo ou psiquiatra, né, que escreveu esse livro, que produz justamente isso, uma redução da capacidade de admiração, de entusiasmo diante das coisas. Quando ela está o tempo inteiro aí na televisão, vendo desenhozinhos coloridos, e aí pega o tablet, aí quando vai, você fica no celular e no videogame e aquilo, então a pessoa perde a capacidade de entusiasmo, já se vê isso nas crianças, né? E interessante, já São Tomás de Aquino, ele fala da curiosidade desmedida, o vício da curiosidade desmedida, que caracterizava como uma inquietação errante do espírito, inquietação errante, né? Para lá e para cá, né? Sem muito rumo, sem muita direção, e que poderia produzir, segundo Santo Tomás, a assídia, que é essa preguiça mais profunda, quase uma depressão, uma falta de vontade, de interesse, de prazer nas coisas, esse olhar de peixe morto, a gente fala, né? Uma expressão interessante, né? Olhar de peixe morto, a pessoa está ali, né? Tá bom, né? Uma coisa assim, sem vida, né? Sem paixão, sem
pegada, empuxe, sem vitalidade. Esse excesso de cores, de estímulos, acaba esvaziando, roubando as energias da pessoa. Escreve São José Maria em Caminho: deixas que os teus sentidos e potências bebam em qualquer charco, e depois andas desse jeito, sem firmeza, dispersa a atenção, adormecida a vontade e desperta a concupiscência. Interessante, né? Já, enfim, naquela época estava surgindo, me parece, a televisão, né? Mas já havia esse vício, enfim, que é o vício de sempre, né? Dessa curiosidade desmedida, da dispersão dos sentidos, do estar sempre atrás, do não segurar essa curiosidade, essa vontade de saber, de conhecer. O termo grego usado no Novo Testamento para falar de temperança é interessante, é enkrateia. Vem de enkratos. Kratos significa força, poder, democratos, democracia. Kratos, força dentro. Enkratos, força dentro. Preciso ter temperança, é interessante, né? Não é só a falta de paixão, pelo contrário, é represar para usar devidamente essa força interior, o interesse, a atenção, o foco. Sem temperança a gente não tem isso, a gente não consegue. Temperança é a fonte de força, de energia. E esse é de ser o nosso espírito. Já escrevia São Paulo aos Coríntios: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Interessante, né? Não é que, não, eu sou um pobre coitado que eu não posso ver isso, não posso ver aquilo, não posso comer tal coisa porque eu estou de regime. Que frustração. Não é esse espírito legítimo da temperança. Não é que pode, não pode, não é uma limitação, que é pecado, não é pecado. Não, eu estou defendendo a minha liberdade, a minha força interior, essa energia que eu preciso para fazer as coisas grandes que eu quero fazer na vida, que Deus me pede. E por isso eu preciso ter esse autodomínio, ter essa força interior, ter a temperança, a moderação. Também em Sulco escreve São José Maria: os assuntos fervem na minha cabeça nos momentos mais inoportunos, dizes-me. Por isso te recomendei que tratasse de conseguir uns tempos de silêncio interior e a guarda dos sentidos internos e externos. A filosofia nos fala, né, dos sentidos externos e internos também, a imaginação deles, né, que junta os dados dos sentidos externos e a memória, os sentidos internos. Guardar tanto os sentidos externos como os internos. Também a minha imaginação, também a minha memória. Guardar, não soltar demais. Não deixar aquilo solto, porque depois os assuntos fervem na cabeça, às vezes mais oportunos, a pessoa tem descontrole total, né? Por isso é importante pôr limite. Não, já chega de pensar nisso, já chega de assistir esses episódios aqui, um episódio tá bom, já mais que 20 minutos aqui no Instagram aqui, olha, isso aqui não faz sentido eu perder tanto tempo nisso. Dizer não. Acostuma-te a dizer que não. Ponto de caminho também. Acostuma a dizer não. Diz, não, já. Tá bom, vai, deu já. Não quero mais. Vou cortar esse joguinho aqui de ficar, cara, não tá me ajudando esse negócio. Vou dizer não. Fora, vou desinstalar. Muito importante saber dizer não. Para que aquilo que eu vejo que está me fazendo me dispersar demais, uma coisa é o descanso, que é oportuno, ótimo, mas às vezes é um exagero, né? É um exagero que vai me atrapalhar, vai dizer não para isso, significa dizer sim para coisas maiores da minha vida, para uma vida mais intensa, mais equilibrada, mais orientada aos ideais grandes, né? Então, pensar nisso. A intemperança anula o interesse. E depois, em seguida do interesse, anula a capacidade de reflexão. Uma dessas coisas grandes, né, que a gente defende com a temperança é essa profundidade interior, esse pensamento que se detém sobre as coisas e as explora e a pesquisa nas suas causas e vai a fundo. O Papa Francisco, na Jornada Mundial das Comunicações Sociais, 2014, na sua mensagem dizia: a velocidade da informação supera a nossa capacidade de reflexão
e discernimento, e não permite uma expressão equilibrada e correta de si mesmo. É uma coisa tão intensa, tão veloz, que se eu não corto isso, depois não consigo refletir e expressar e dizer o que eu penso, até porque eu não penso, porque eu estou parado ali. Recentemente vi um TED Talk, cujo título é traduzindo, como o tédio pode levar às ideias mais brilhantes. Como o tédio pode te levar às ideias mais brilhantes. Pode conduzir às tuas ideias mais brilhantes. Tédio, boredom. Um motorista de táxi me falava outro dia, outra época o pessoal entrava no táxi, ficava aflito, ou você tinha engarrafamento, agora a pessoa liga o celular ali e eu tenho que dizer, olha, já chegamos, né? Não sei como é que estão os taxistas agora nessa pandemia, né? Mas esse me falava isso, que antes era um problema, a tensão, agora não tem, porque a pessoa não fica aborrecida ali, ela está o tempo inteiro vendo fotos, estímulos ali. Bem, por um lado tem um aspecto positivo, mas, como diz muito bem essa palestra do TED Talk aí, muitas vezes são esses momentos de não ter nada para fazer, que é onde vêm as ideias geniais, que é onde vêm as grandes luzes da humanidade, né? Não há dúvida que a nossa inteligência precisa de estímulos exteriores, precisa de informação, para que depois eu possa refletir. O problema é quando eu fico só no consumo dessa informação e não tenho esse momento para parar, para digerir aquilo. Como ficar só juntando as peças de um quebra-cabeça, mas depois não parar para juntar de verdade, né? Eu estou só ali, aquele amontoado, que eu sei muitas coisas, mas totalmente desconexas. Né? Não funciona, não é verdade? Interessante uma charge do Calvin diante da televisão, e ele está assim, sentado assistindo televisão, e ele começa a se dirigir a ela, uma espécie de oração absurda. Ó grande Deus da mídia, eu vos agradeço por incentivar as emoções e suprimir a razão e a imaginação. Eu vos agradeço pela artificialidade das vossas soluções e pela manipulação dos desejos humanos para fins comerciais. E ele pega ali um prato. Este prato de mingau representa o meu cérebro. Eu o ofereço a vós. É uma coisa assim, uma oração, uma espécie de uma religião, oferenda ali do cérebro, que virou um mingau, né? Porque o cara está sempre inteiro aquelas coisas artificiais. Achei interessante, né? Como exagero, olha, sim, sem dúvida, né? É uma coisa de humor, mas assim, não faz muito. Um rapaz me dizia que tinha parado ali pela quaresma de eu acessar o Facebook de manhã cedo e fala, padre, me dei conta que como o Facebook me faz ficar mais burro. Engraçado, né? Agora que eu não tô, eu leio, eu entendo muito melhor, me vem muito mais ideias, muito mais criatividade. Foi a conclusão que ele tirou. Eu achei interessante, né? Olha, então a coisa do Calvin ali tem algo, não é verdade? Faz pensar, né? Estudei lá em Navarra, em Pamplona, e tem um professor, né, Leonardo Polo, de filosofia, um filósofo, escreveu contribuições para a filosofia, era um professor mais famoso lá da filosofia, e escreveu, tem seguidores, né, que seguem o seu pensamento. E uma pessoa contava que um aluno entrou na sua sala, lá na sala dos professores, e estava lá o professor Leonardo Polo, parado assim sozinho, né, olhando para baixo assim na mesa. E o aluno falou, professor, o senhor tem um tempinho? Estava ali com uma prova, um livro, queria tirar alguma dúvida. E o Leonardo Paulo levantou os olhos, olhou para ele e falou, bem, pode ser daqui a meia hora, que agora eu estou pensando. E aquele aluno achou a resposta bem curiosa. Ah, não, tá, professor. E foi embora, como que pensando, bem, agora eu estou pensando, sei lá, pensar o que a gente faz quando a gente não está fazendo nada, né? Então eu penso. Mas não, para aquele homem, pensar era a coisa mais importante que ele fazia, né? Filósofo, era a coisa mais importante do dia, era aquele momento de reflexão, e que ele não quis nem interromper um momento para atender aquele aluno, ele poderia atendê-lo, depois o terá atendido, mas sobre defender um momento de aparente ócio, que era o momento, quem sabe, mais ativo do seu dia, de estar ali parado, pensando simplesmente, em silêncio. Outro Papa, Bento XVI, na Jornada Mundial das Comunicações Sociais de 2012, 2 anos antes, né, do Papa Francisco, também dizia, escutamo-nos no silêncio, né, e conhecemo-nos melhor a nós mesmos.
nasce e aprofunda-se o pensamento, compreendemos com maior clareza o que queremos dizer ou aquilo que ouvimos do outro, discernimos como exprimirmos. Tudo isso nasce do silêncio. Como é importante os retiros, não é verdade? A gente organiza sempre retiros todos os anos. Esse momento de justamente retirar-se da rotina do dia a dia, da minha casa, da confusão, da família, do trabalho e da cidade grande. Vou para um lugar isolado, silêncio, tranquilidade, isolamento. E agora sim eu vou conseguir refletir, entrar a fundo aqui, mergulhar na minha alma, na minha vida, no meu coração. Escreve São José Maria em Caminho: o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Para que tu tenhas vida interior, essa vida para dentro, seja no âmbito espiritual, propriamente dito, na relação com Deus, seja já no âmbito intelectual, da reflexão, profundidade, mesmo humanas, de pensamento, a porta para entrar aí é o silêncio, é o porteiro desse mundo tão rico e impressionante, né, que é a vida interior, a vida reflexiva. Silêncio, saber dizer não para que consiga. Uma vez perguntaram uma escritora alemã famosa, Ida Goerres, sobre como ela fazia para ter sempre ideias tão originais e dar no cravo ali com tanta clareza nas diversas situações da sociedade, e ela respondeu: não leio nenhum jornal, assim posso concentrar as minhas forças. O importante é conhecê-lo-ei de qualquer forma. Não quero dizer que não é para se informar, né? Mas deixa de ser interessante essa resposta dessa grande escritora. Concentrar, não vamos dispersar com informações, menos informações e mais reflexão. Acho que é um pouco o que o nosso mundo de hoje precisa, então, quem sabe desesperadamente. Mais reflexão. Olhai os lírios do campo, fala Jesus. Olhai os pássaros do céu. Interessante, né? Olha só, né? O pôr do sol, olha na tua vida, olha que bonita essa planta aqui, essa flor. Olha que interessante essa pessoa, o jeito dela. Importante essa capacidade de deixar-se penetrar de forma mais profunda pela realidade da vida, pelas emoções das pessoas à minha volta, pelas luzes do Espírito Santo na minha alma. Portanto, a gente vai vendo que esse fechar-se para o excesso de estímulos que a mídia pode nos trazer, no fundo é um abrir-se para as coisas mais profundas da vida. Porque essa superconexão de hoje, paradoxalmente, o que se vê é que tem levado a um aumento da solidão e do isolamento. E é o terceiro ponto que eu queria explorar um pouquinho agora nessa nossa meditação, né? Ter temperança na mídia para combater a solidão e o isolamento. Diretora do Programa de Tratamento de Dependência Tecnológica no Hospital das Clínicas de São Paulo, dizia que o que vicia é a possibilidade de melhorar o conceito sobre si mesmo. E isso é justamente o que aumenta a solidão, o abismo entre a pessoa virtual e a real. Interessante, né? Esse mundo virtual que inclina a ficar autocentrados vem muito daí desse controle. Uma pesquisa que fizeram também no MIT, um livro Alone Together, sozinho, com outras pessoas, mas no fundo sozinho, né? Dizia que 47% das pessoas entre 18 e 29 anos admitia usar o celular para evitar as pessoas à sua volta. E o argumento que dava a essas pessoas justamente era isso daí, né? O controle que se pode ter sobre as próprias palavras. Por que eu fujo das pessoas para me comunicar através delas, aqui numa mensagem? Porque ali eu me sinto mais seguro, porque eu tenho um controle maior. Na hora ali, interessante, eu tenho lido os livros do Machado de Assis recentemente, e é uma cena que se repete, o rapaz querendo se declarar para uma guria, e ele não sabe como fazer, e ele pega e decide escrever uma carta. Por quê? Porque ele vai ter mais controle. Interessante, né? Não é uma coisa de hoje. Já isso, né, no século XIX, escrever uma carta porque eu vou controlar bem as palavras, eu posso, se não gostar eu rasgo, jogo fora e começo outra vez. Se eu estou ali com ela falando, não tem como fazer isso. Essa sede de controle. Claro, o problema qual que é? É a falta, é a queda da espontaneidade. Que a outra pessoa está olhando e está, tanto a gente falava, né, como, não sei se é verdade, mas
só 10% da comunicação é através das palavras, 60%, como é que era? 20% era... 30% era através de sons não conceituais e 60% era através da linguagem corporal. Não sei se isso é verdade, mas vi recentemente numa pesquisa. E tá ali com a pessoa, portanto, não é só o que ela diz, que é o que ela é capaz de escrever numa mensagem no WhatsApp, né? Mas é a atitude dela, é o olhar, é a postura, tudo isso comunica muito. E ali se cria, então, uma comunicação intensa e daí uma relação profunda que vai muito mais além da que a gente é capaz de escrevendo ali uma frase no Twitter, não é verdade? Uma pesquisa também da Universidade de Virginia Tech, em 2014, já são pesquisas que já vão ficando até um pouco velhas, né? Mas que chamava-se The iPhone Effect, o efeito iPhone. E fez uma pesquisa com 100 duplas em um café, conversando, com ou sem um iPhone em cima da mesa, naquela época, né? E o celular, mesmo desligado, mostrou-se um elemento altamente perturbador da conversa, foi a conclusão da pesquisa. Conversas menos agradáveis, com menos empatia, mesmo entre desconhecidos, quando não estava ali o celular, a coisa fluía muito melhor. Curioso, né? Interessante como parece que eu tenho ali aquela porta, naquele portal que me leva para um mundo mais confortável e seguro, eu já me fico tentado a ir para ali e desconectar. Agora, quando eu não tenho aquilo, eu me vejo obrigado, então, a viver aquele momento, olhar para aquela pessoa, a dar a ela a minha atenção. E isso, quem sabe, é que vai produzir um contato, uma experiência de contato humano mais profundo, mais real. Bonito pensar como Nosso Senhor conectava com as pessoas, vendo o Evangelho, como era uma coisa muito imediata. Um pouco dando uma meditação que não gravei sobre São José Maria, a entrevista dele com Viktor Frankl, esse fundador da logoterapia, psicólogo, né? Ele teve com São José Maria e uma coisa que ele destacou foi a assombrosa velocidade de conexão que ele tinha com as pessoas. Ele era um psicólogo, ele estava treinado em analisar as pessoas e quando ele encontrou São José Maria, foi como ele conecta com as pessoas assim, no segundo 2, né? No 0.2 já conectou ali, já entrou, já sintonizou. O Santos era assim, Nosso Senhor era assim, com Zaqueu, que está lá em cima da árvore. Zaqueu, desce aí depressa, hoje eu vou jantar na tua casa, se convida para a casa do Zaqueu. Maria Madalena, quando já ressuscitou e acha que ele é o jardineiro, e ele fala só o nome dela, né? Maria. E ela na hora já se dá conta que é Jesus, Rabone, mestre. Só pela pronúncia, pelo nome, ela se sentiu ali atingida por aquele nome e amada. Com Maria de Betânia, chorando lá pela sua morte, Lázaro, do seu irmão Lázaro. E Jesus chega, conversa com Marta, outra irmã, depois vem Maria chorando, ele começa a chorar com ela, conecta também com a emoção da irmã que tinha perdido o irmão. Jesus conecta, ele tem empatia, ele se comunica com grande intensidade com as pessoas e serve-nos de exemplo também para a gente buscar isso, para se abrir-se cada vez mais às pessoas à nossa volta, sem deixar que a tecnologia atrapalhe isso. Claro, nos dias que correm, boa parte do nosso contato com as pessoas é através da tecnologia, muito mais do que antes, nos vemos obrigados a isso, eu, entre todos os outros também, né? Tenho atendido as pessoas, dado alguma orientação espiritual também, da maneira que dá, né? Pelo celular, com videochamada, mas que isso seja para ajudar, não para atrapalhar. E essa há de ser a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso cuidado. Que não diminua, diminua ao mínimo possível essa atenção que eu dou, que eu entrego às pessoas à minha volta. Gosto de citar essa definição do Louis Lavelle, da caridade, do amor, que ele fala que é de todas as atitudes da alma, a mais simples e a mais difícil. É a simples, é a pura atenção à existência do outro. Atenção ao outro, a existência. Isso para ele é o amor. Ser capaz de dar essa atenção ao outro. Bonito, me marcou um exemplo disso, do Papa João Paulo II, já citei Papa Francisco, Papa Bento XVI.
E o Papa João Paulo II, que era um homem muito carismático, né, comunicava, e quando ele estava morrendo, eu estava lá em Roma, na Semana Santa, ele morreu na semana seguinte, à Páscoa, e tinha um grupo de jovens que iam lá, no Congresso NIF, os jovens que frequentam centros do Opus Dei no mundo inteiro, na Semana Santa costumam se reunir em Roma para participar das celebrações e estar junto ao Papa. E era costume ir lá na janela do Papa e depois da vigília pascal, né? Sábado à noite, tarde, e cantar para o Papa, e às vezes o Papa sair na janela e cumprimentar o pessoal completamente fora do protocolo. E era uma grande alegria do pessoal, né? Tiramos o Papa na janela. E naquele ano não ia acontecer isso, porque o Papa, mesmo nos compromissos oficiais, não tinha saído, porque estava com uma traqueostomia para respirar, algumas coisas assim. Estava morrendo, né, literalmente. Mas o pessoal ficou, vamos lá, né? Ele não vai aparecer, mas a gente canta ali para ele, ó, estamos aqui, Papa, né? Não sei se foi muito prudente, né? Sei lá, talvez o Papa fosse bom que ele dormisse, mas o fato é que fizeram isso e ficaram cantando. E quando chegou aquela musiquinha que se cantava em italiano, que era só o nome do Papa, a letra da música, né? Giovanni Paolo, Papa, Papa, e batia a palma, né? Giovanni Paolo, Papa, Papa, Papa. E quando chegou nessa música, eles separaram que a janela do Papa, dos apartamentos pontifícios, começou a acender e apagar no ritmo das palmas. Papa, papa, acendia e apagava. E aí alguém reparou e falou para os outros e todo mundo ficou maravilhado, né? Interessante, né? O Papa não tinha como aparecer na janela, ele que era tão expressivo, tinha até pensado em fazer teatro, já com o Parkinson tinha perdido a capacidade, os músculos da face, a capacidade expressiva de sorrir, mas dentro das suas limitações ele achou uma maneira tecnológica, a gente poderia dizer, né? De se comunicar com aqueles jovens, ele gostava tanto dos jovens, que foi chegar no interruptor e ficar lá ligando e desligando no ritmo, e assim conectou, olha, estou com vocês, eu gosto de vocês, dessa bagunça, estou aqui, olha. E aquilo foi algo emocionante, né? Foi uma capacidade da pessoa de superar-se, o isolamento da dor e da morte e da doença, para se doar aos outros, usando sim dos meios que ele tinha disponíveis ali, que criatividade lhe indicou, né? Bonito, né? Que a gente saiba também ter essa atitude, buscar essa conexão profunda, usando os meios de comunicação, a mídia, não sendo usados por eles. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração, escreve São Lucas a respeito de Nossa Senhora, e assim a vemos recolhida em oração, reflexiva e ao mesmo tempo amiga, quando vai estar lá com sua prima Isabel, com as outras santas mulheres, entregue como mãe a Jesus até o limite da cruz, a nós, seus filhos também. Nossa Senhora sempre, com as aparições ao longo da história, sempre entregue, sempre vem na nossa direção. Então terminemos pedindo a ela que nos ajude também a cada um a crescer cada dia mais na caridade, no amor e saber utilizar a tecnologia para ajudar-nos nessa tarefa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa